E bem-vindos a mais um Papo Terapia com Cristina Franco, Roberta Bosco. Tudo bom, Roberta? Oi, Cris, Estamos tudo aqui bem de você? volta com vocês para bater aquele papo que a gente está devendo, um papo novo, né, Roberta? Diferente, que agregue, que Greg, ajude. mas é a correria do nosso dia a dia, né? Que não nos permitiu na última semana gravar um vídeo novo, mas hoje estamos aqui afiadíssimas, com saudade de todo mundo e pedindo desde já que vocês deixem o seu like pra Já no gente, que é começo. precioso, né, Rô? Às vezes a gente assiste um vídeo e esquece, né? Acha legal e passa. E a gente acha, sabe que é normal, porque às vezes até acontece. Só que agora, sabe o que eu tenho feito? A hora que eu começo a assistir o vídeo, eu já Ah, eu dou um também. like, Todo vídeo que eu gosto, né? Pra pessoal que eu ajudar as sigo, pessoas, só para ajudar mesmo, é porque é assim que verdade. o YouTube nos impulsiona É. para pessoas que não nos conhecem e que podem se E não custa beneficiar, né? nada, né, Cris? Como Não a custa gente nada, sempre né? diz, é de graça. É de graça, exatamente. Mas sabe, Rô, a gente vem nesses meses aí falando sobre saúde, bem-estar, né? Sim. Felicidade, abundância, que é o sonho de todo mundo, não é? Direito por direito. Por direito. Mas o que vem no nosso consultório, o que são? Pessoas com problemas, pessoas doentes, não é? Procurando ajuda para ficar melhor. Exato. Então, hoje eu queria tocar com você, com vocês, né, nesse papo, um aspecto um pouco mais profundo do que tem das emoções que estão por trás das doenças. Porque tanto minha técnica, as minhas técnicas, como as As suas, a gente sempre fala que elas eliminam as interferências, né? E o que são essas interferências, então? As pessoas às vezes não sabem. A gente acha que as pessoas entendem interferência. Eu vou dar um exemplo, Cris. Lembra quando antigamente tinha aquela antena de TV que tinha que ficar mexendo na Ah, o pé de antena? galinha. Lembra? Aí a gente ficava, ai, vamos mexer aqui, vamos mexer ali, porque a imagem não ficava nítida, né? Ficava chuviscando, E né? aquilo era uma interferência. Então você não conseguia ver as coisas da forma que é verdadeiramente. E essas interferências, no caso de que nós estamos conversando, são emoções, né? Emocionais. São as emoções. Então, por isso que eu quis trazer esse assunto, porque dentro da minha área, que é a medicina chinesa, a medicina tradicional chinesa, existem 5 doenças, né? Que interessante. Que olha só que interessante, é a preocupação, tristeza, mágoa, raiva e alegria. Aí vocês vão falar assim, mas a alegria não é uma coisa boa? Sim, mas a falta dela causa muita doença, não é, Roberta? Com certeza. Tudo que é desbalanceado ali, né, Cris? Não Tudo que não tá. está no Porque equilíbrio. tristeza a gente fica triste, frustrado a gente sente frustração, a gente fica preocupado. Mas o quanto que isso vai demorar dentro da gente, acho que esse é o mais importante a gente entender. E tem um aspecto também da alegria que pouca gente talvez pense sobre isso, porque o excesso de alegria leva à euforia. E uma pessoa eufórica também está fora do equilíbrio. Exato. E aí você vai falar assim, mas como que eu vou saber se uma pessoa tá eufórica? Vou dar um exemplo. Numa festa, por exemplo, a pessoa bebeu demais. E aí ela tá falando e rindo alto. E aí, no excesso, enquanto tá todo mundo se divertindo, tudo bem. Mas quando ela começa a fazer muita gracinha e, né, extrapolar essa alegria, ela começa a incomodar. Você já passou por alguma situação onde alguém tem extrapolado o Fica meio ponto? inconveniente, né? E até a pessoa que tá muito eufórica, no primeiro momento parece que é agradável, né? Mas depois aquilo vem de uma forma. É como se você subisse, depois a queda vem grande, porque vem uma depressão logo em seguida, né? Uma Porque você já tristeza. reparou que quando tá no riso, de repente vira choro? Você já viu isso? Incrível, né? Por que será, né, Cris?
Por conta, o Tao ensina Ah, e explica. Porque sabe o Tao, né? O símbolo, aquele símbolo preto e que é o branco, que equilíbrio, o né? preto tem uma bolinha branca, o branco tem uma bolinha Aham. preta, são duas metades que se equilibram, né? Então, a pessoa vai de 0 a 100, né? Ela vai do riso ao choro, né? E isso é o quê? É uma falta de equilíbrio. Então, por isso que a alegria, ela é listada junto com a raiva, com a preocupação, com o medo, com a mágoa. Ah, que interessante. E, por exemplo, e essas emoções, essas interferências que a gente está falando, na visão da medicina chinesa, o que que ela causa, por exemplo, a euforia do Ela- nosso A corpo? euforia, ela vai causar um bloqueio, um desequilíbrio nos canais que Hum, levam energia para o coração, olha só. Então quer né? dizer que pode causar alguma doença cardíaca, então. Pode. Olha só, gente. Arritmia, disritmia, taquicardia, qualquer ia, Caramba. né? Olha, eu acho incrível, porque o que que a gente faz se a gente tem algo parecido no coração? A gente vai para o médico e acha que é algo físico. Uhum. Por exemplo, muito comum, uma taquicardia, Sim, uma arritmia, né? O coração, que significa que ele não está batendo no no compasso. compasso. E o que que é isso, então? É um desequilíbrio desse canal. Só que daí o que que a gente faz? A gente vai para um cardiologista e aí toma o remédio. É o que a gente sabe, né? É o A que a maioria das grande pessoas maioria faz. faz. Mas nunca pensa Na, na falta de alegria na que eu estou interferência. vivendo, que há essa interferência. Boa. Legal, né, Muito Rô? bom. E se a gente trata a condição que causou essa euforia ou talvez a tristeza que também na terapia que eu pratico, que é a terapia energética também, onde a gente encontra essas interferências, a gente pode ajudar a pessoa, Porque certo? neutraliza, né? Sim. E aí o sistema energético que alimenta o órgão volta ao normal. E aí, às vezes, a gente fica tomando o remédio. A situação supostamente fica equilibrada, por exemplo, você não sente mais a arritmia, mas a causa dela ainda continua lá. Tanto é que se você para de tomar o remédio, o que que acontece? Volta. E quantos casos que a gente tem discutido aqui de pessoas, né, que Pois tomam é, remédio por um tempo, por mais de anos, e sim. aquilo não é Se resolvido, perpetua, né? né? Muito tem se visto no Instagram, especialmente. Eu reposto muitas coisas nesse sentido, porque, só para lembrar, como farmacêutica que sou, que estudei também, né? Entendendo que às vezes é necessário tomar o remédio. Claro, às vezes é. Porém, a dependência disso não vai Isso. curar. É o que eu sempre falo, Rô. O remédio a gente tem que entender como uma muleta, uma bengala que a pessoa vai usar, né? Quando quebra o pé, a gente precisa de um apoio para caminhar. A hora que tirou o gesso, que tirou a tala, que o pé arrumou, você não vai mais ficar o resto da vida usando aquela muleta, né? Interessante isso, né? Às vezes a gente vai, eu acho gozado porque tinha uma propaganda, tomou tal, a dor sumiu, né? Aham. Tomou tal, a dor sumiu. Mas ela some pelo tempo Momentaneamente. momentâneo. E aí existe algo que está alimentando aquilo lá, né, Cris? Então, na visão da medicina chinesa, por exemplo, se há um desequilíbrio numa emoção, no caso da euforia, no caso da raiva, a raiva Tá, vamos tá. falar da raiva, porque assim, Muita gente tem raiva, né? Hoje, por conta de política, por conta de situações que você vivenciou. Então, o que que a raiva quer muitas dizer? pessoas raivosas no trânsito, Nossa, né? xingando. E mulheres, homens, né? E bate boca feio e até às vezes uma coisa mais grave, Mais né? grave, é. E em casa mesmo. É uma explosão, né? Às vezes a Uma pessoa se explosão. segura lá no trabalho, no serviço, chega em casa, desconta nos filhos, na mulher, no cachorro, Nossa. em todo mundo, né, Rô? Qual é o primeiro órgão afetado com a O raiva? fígado,
o fígado e a vesícula biliar. E olha que interessante, Rô. Você já ouviu falar de cálculos biliares, Claro. né, as famosas pedrinhas na vesícula. Quando a gente opera a vesícula, né, Cris? Tem que tirar a Dentro, vesícula. Rô, da minha área, os cálculos são a raiva materializada. Calcificada, de tanta raiva, Olha Cris. que poder que a pessoa tem de materializar a raiva. Sim. E aí já vi casos, né, que a pessoa tinha uma pedrona só na Sim. vesícula e outros que tinham várias, né, só. vários cálculos. Já vi em vidro assim, depois de uma cirurgia, né? E aí, no caso, por exemplo, você já viu casos também de a pessoa tratar e aquilo ser solucionado? Se for a tempo, né? Mas, por exemplo, a vesícula é uma víscera. O órgão é sempre o cheio, né? Tá. Então, o fígado, ele é compacto. A vesícula é uma bolsinha. Ela é oca, Tá. né? E, normalmente, ela é silenciosa. Então, a pessoa começa ali com uma dor de estômago, com mal-estar. E aquilo vai lá, Aí ela vai, indo lá. e vai lá para os prazol. Entendeu? Sim, vai claro. tomando um antiácido, né? Um chazinho digestivo, mas ela é silenciosa, a hora que vê, já era. Olha só. Né? Aí não tem como as pessoas não se tratam preventivamente. Quando isso aparece, já é cirúrgico. Aí a pessoa acaba perdendo a vesícula. E, assim, você vai alimentando determinadas emoções, né? Eu tenho visto muito pessoas que já estão num sentimento de raiva e aí se alimentam, vão para a internet, é como porque reverbera isso, né? Não, com certeza. E aí o que ela vai atrair? Coisas que chamam para ela se sentir mais enraivecida. Claro, ainda. porque a informação está no campo, né? Então o que ela vai trair? Mais do que ela já tem. Pois é. Né? Então ela vai trair mais informações, mais situações que a deixam com mais raiva ainda, né? Então a raiva, ela está relacionada com doenças hepáticas. Exato. Do fígado. A tristeza, a euforia. Vamos só fazer um resumo com essa parte do coração, das mamas. Você já viu um termo? Fiquei verde de raiva. Por causa da Billy. Por causa da Billy. Claro, né? Sempre tem Deixei o fulano, né? a fulana verde de raiva, né? E, por exemplo, mágoa, medo, essas coisas assim, Cris, quais são os órgãos que, pelo olhar da medicina chinesa, nós estamos falando de medicina chinesa, gente. Existem outras linguagens, por exemplo, existe a linguagem da medicina egípcia. Sim. Né, que cada escola, né, escola tem uma visão, mas nós estamos falando hoje da medicina chinesa. Tá. Então, por exemplo, a mágoa, o medo. Tá. Aí eles estão ligados a outros dois sistemas, que são os rins e a bexiga. Olha só. De novo, né, o rim é o compacto, né, o órgão, e a bexiga, a víscera. Então, sempre vai ter, associado a uma emoção, um órgão ou uma víscera que pode adoecer e que vai adoecer se você não cuidar disso a tempo. Eu citei dos cálculos biliares. Os cálculos renais são a mesma coisa, né? Aí se a emoção é a mágoa materializada. Olha só. A pessoa guardou por tanto tempo que materializou aquilo. Olha só, eu me lembro, há muito tempo atrás, que eu tive uma situação de infecção urinária recorrente. E aí, eu me lembro que por muito tempo, eu tive que tomar antibiótico. Até que chegou uma época, Cris, que interessante. O médico falou assim, vai ter que tomar antibiótico por sempre. Como sempre? Aí eu falei, gente, isso não é possível, né? Isso faz muito... Eu era jovenzinha. Não tinha se formado ainda? Não. Aí eu me lembro que eu falei, não é possível isso. Eu fui procurar a homeopatia e a acupuntura. Que interessante, porque daí eu fiz um exame que entra com uma câmera dentro da bexiga
para ver o que tinha ali que tava essa recorrência, né? De cistites Tá. recorrentes. Mas eu tinha um padrão muito assim, de ter muito medo, Cris. Ai. Então, gente, isso faz sentido, eu tinha mesmo. E aí eu comecei a fazer a acupuntura, tratei com homeopatia também, e fiz aquela acupuntura da orelha, Auricular. né? Vocês acreditam que nunca mais eu tive? Não, eu acredito, porque o que aconteceu aí então? Foi nutrido os canais que Olha lá. levavam a emoção para o órgão e para a víscera. Que legal. Você não chegou a ter cálculo renal? Não, nunca tive. Mas uma coisa muito interessante para quem tem pedras, né, nos rins, cálculos renais, é que elas são pontudas, Olha só. são cheias Por isso de... que tem dor insuportável. Quando Cris. elas, mesmo pequenas, quando a pessoa, né, Passa elimina, no... vem rasgando o rosto. Nossa Senhora. Porque é como espinho, Imagina, né? né? Então você imagina a dor. Todo mundo diz que é muito ruim mesmo, né? Eu nunca tive, né, uma cólica renal, mas eles falam que é pior do que um parto, né? A As mágoa, dores do na parto. visão da terapia da Louise Hay, né, que a gente... E daqui eu trato também, ela está muito associada ao intestino, A mágoa? a mágoa. Porque é como se você estivesse vivenciando o passado, né? E o intestino, a gente sabe que ele é o nosso segundo cérebro. Então, a parte emocional está diretamente ligada ali. Então, quando tem algo no intestino, o que nós estamos? A gente sempre pensa, o que eu tenho guardado lá que me magoou, que me deixou muito magoado, que eu não consegui soltar, porque a nossa via de dejeto, né? De dejeto. É nosso esgoto, entre aspas, uma- onde a gente liberta tudo aquilo que já não nos faz, não tem que ficar guardado mais. E aí acontece que pode acontecer alguma doença parte de intestinal. Tem uma fala, né? Na minha área, os intestinos, o intestino grosso e Tá. o intestino delgado está ligado ao coração, né? Porque, na verdade, é no intestino delgado que a digestão é feita, certo? Sim. E o intestino grosso está ligado aos pulmões, Olha só. a um outro elemento, porque, não sei se você vai lembrar, né? Mas quando a gente é um embrião, o duto que liga os pulmões ao intestino grosso é o mesmo. Olha só. Por isso que muita gente hoje, né? Você pode ver por uma criança, por exemplo, quando ela tem muita infecção de garganta, amidalite, ou fale uma outra, faringite, o intestino solta. Olha Quando você só. tem um resfriado muito forte, né, que tem aquelas secreções, normalmente o intestino solta, Olha só. porque os gânglios ainda estão ligados, né? Mas aí, na minha área, o intestino grosso está ligado à tristeza, que está ligado aos pulmões. Mágoa, né? Tristeza também é mágoa, lá. Também tem a ver. É porque um Puxa o outro, puxa o outro, né? Por exemplo, você tem uma explosão de raiva. Tá. É aquele momento, você sentiu aquela raiva, você pode até sentir por um período, mas a raiva passa. E o que fica? A mágoa. Você fica alimentando. Aquilo eu não deveria ter feito, eu deveria ter feito aquilo. É isso que adoece, gente. É isso. Você entendeu? Aí a raiva passa, mas aí fica a tristeza. Aí você fica remoendo. Né, Cris? A gente fica remoendo. Remoendo. O negócio já passou. Aquilo não Até a deveria raiva ter já acontecido. passou. Exatamente. Né? Porque a emoção, ela dura muito pouco no nosso corpo. O problema é o seguinte, é você ficar contando história para você mesmo. E alimentando. Né, essa Aí mágoa. é que vem toda aquela enxurrada de problemas. Não, onde começa a materializar tudo, né? Nós somos tão poderosos que a gente consegue materializar e mostrar, olha como eu tô sofrendo, eu tô com uma dor, tô de cama, vou ter que fazer uma cirurgia para remover os cálculos, né? Ele deveria falar então, para remover a mágoa, precisar ser cirúrgico daí, né? Você sabe, Cris, a gente fala bastante disso, né? E eu me lembro lá atrás, naquele
em 2020, acho que todo mundo lembra, né? A gente E não nesse pode nem que dizer o a nome, gente vai né? morrer, não vai esquecer, né, desse Mas 2020. muito se falou dos efeitos, dos sintomas, mas não era dito o que a gente tinha que fazer para restabelecer, para você ficar harmônica na sua saúde, no seu equilíbrio, se sentir bem. Ao contrário, foi feito tudo ao contrário, né? Não, foi assim, não foi jogado medo, foi jogado um O pavor pavor, que foi na população mundial. E eu ainda trato, né? Você vê, 5 anos depois, Pois é. pessoas traumatizadas por essa época. Na vida da gente, casos acontecem, situações acontecem, onde traumas parecidos, que são essas interferências, acontecem, e que a gente fica lá. 20 anos atrás, às vezes, aconteceram coisas que a gente está lá, preso lá. Só que a gente aprende também que onde está a sua atenção, está seu foco, sua energia. Você está ali focado. Se a gente está focado em alguma coisa que a gente não quer, o que vai acontecer com a gente? Atrair aquilo que a gente não deseja. Porque a gente só tem 2 opções de escolha, não é assim que o Marco Aurélio fala? Sim, e a gente tem um ditado, né, popular que fala assim: quanto eu mais rezo, mais fantasma me aparece, né? Ué, Então, como porque você está rezando? Então, tem alguma coisa errada, né? Mas sabe, Rô, como a gente citou a tristeza, né, um pouquinho atrás, né? A tristeza e o choro, né? Porque quem tá triste geralmente chora, não é? Geralmente, né? E isso está ligado, então, aos nossos pulmões e ao intestino grosso, porque o intestino grosso é o órgão de. É o o esgoto, local que de vai embora, liberação, descarte. né? Mas às vezes a pessoa tá tão apegada, ela se apega à dor. E aí fica aí, eu conheço gente que vem aqui de gente que fala que fica 4, 5 dias sem ir ao banheiro, O que tá né? Que prendendo ali, apego, né? Que né? apego. Tá pegando alguma coisa que ela não precisa mais, que ela já deveria ter eliminado há muito tempo e não consegue. E o que a gente pode fazer em relação a isso? Porque eu acho que aqui a gente tem que pensar, a gente fala no que pode estar ocasionando determinada situação, mas a gente tem que dar solução, né, Cris? Sim, então, mas aí a emoção ligada, então, às doenças pulmonares. E o pulmão na medicina chinesa, Rô, é interessante, porque ele pega todo o sistema, desde as narinas, então a gente vai incluir rinite, sinusite, né? Que é um bloqueio, não é um bloqueio nessa área. Sim. Amidalite, faringite, tudo quanto é ite que vai pegar essa região do corpo até os pulmões. Então não é só a doença do pulmão, vem desde a narina, né? Todo o trato respiratório. Exato, né? é o sistema respiratório. Deixar fluir, sabe? Deixar ir embora. Mas deixar embora o quê? A tristeza, né? Porque a emoção ligada a esses 2 órgãos aí, víscera, é a tristeza. Mas, Cris, geralmente quem tá triste é porque alguém fez alguma coisa. A gente sempre põe a culpa nos outros, né? Alguém fez algo pra mim que eu não gostei. E segurou. Só que aí, por exemplo, você fez algo que eu não gostei. Tá. Eu julguei isso. Quem tá sentindo a tristeza, você ou eu? Eu percebi isso como algo. Como uma ofensa. Uma ofensa, mas às vezes nem é nada disso, gente. Então, como que a gente. A maneira que a gente interpreta ou observa as coisas que as pessoas fazem é importante. Porque quando a gente leva para o pessoal, quem diria que você podia ter feito algo para mim e você não estava num bom dia? Mas na verdade você não fez para mim. Ou eu nem percebi, e você né? nem percebeu. Então a tristeza, você percebe que às vezes é desnecessária, porque a maioria das vezes é. Mas, Rô, se puder servir, né, como exemplo para quem está ouvindo a gente, a ofensa é como um presente. Eu estou procurando aqui uma caixinha para mostrar o presente, né? Isso aqui é um presente. Então, isso aqui é uma ofensa e ela é
nessa simbologia, né, nessa analogia, ele é um presente. Então eu chego com ofensa e eu quero dar para você, Roberta. Toma essa ofensa. Não, não quero, pode ficar para você. Toma essa ofensa. Se ela não pegar, não é para mim. Com quem que fica? Com quem ofendeu. E não com o ofendido. Se ela pegar, ela vai ser ofendido. Isso. Mas se ela não pegar, vai ficar com quem quis ofender. Né? Nossa, por isso é uma sabedoria incrível, né? Até a gente chegar nesse ponto demorou, né? Demorou, né? A gente tem que falar isso, porque quantas vezes, às vezes a pessoa tá olhando torto, mas a gente acha que é pra gente. Olha que egoísmo, né? Que egoísmo. Ela olhou torto pra mim. Viu? Só existe a gente aqui. Mas olha, e olha que interessante isso, né? O que os pulmões fazem? Ele pega o ar que tá aqui fora e põe para dentro, né? A ofensa ou a tristeza é a mesma coisa, é algo de fora que não é com você, é com os outros que você trouxe para dentro, né? Então Isso. É aquilo, o que alguém te fez ou tentou fazer e que você acatou, pôs para dentro. Porque se você não quiser, você não vai se ofender, entendendo que cada um tá passando por uma coisa. No trânsito, você tá do seu lado lá, alguém te xinga. Você vai ficar bravo porque alguém te xingou? Se ela xingou é porque ela deve estar num péssimo dia. Agora, eu vou ficar bravo se ela tá... Eu vou ficar... Ou mesmo você eu já fiz isso, viu, gente? Por isso que eu vou falar. Você tá com o vidro fechado, alguém faz alguma coisa errada na rua, aí você fala, né? Ele ouviu? Não. Mas a palavra tem poder. Mas pra você quem foi mesma, o prejudicado? Né? É sempre a gente. Ele nem ouviu, ele não tá nem aí. Mas isso aí se eu fiquei brava ou não, né? É um grau, né, de sabedoria que a gente tem tentado passar para todo mundo. Porque um dia eu já fui essa pessoa que tá falando que ficou triste porque alguém fez algo. Um dia eu já fui aquela pessoa que remoeu tanto que ficou doente. Todas nós, né, dia amor? Eu fui aquela pessoa que julgou. Todas nós, Todas né? nós. Então são passos da vida da gente que a gente tem que querer enxergar diferente para que a vida da gente mude. Então, porque a gente sempre fala aqui que tudo que acontece com a gente foi a gente que atraiu, né? E foi, né? E agora a gente, nesse vídeo, está mostrando para vocês, ou tentando mostrar para vocês, atraiu e para onde foi. Exato. Se eu fiquei com raiva, se eu tô com dor de estômago, né, Cris? Aquela isso preocupação, né? Isso. O estômago, o que é? Ele é o local que aceita tudo que a gente come. Se eu engolir uma pedrinha, né, junto com o feijão, meu estômago vai aceitar. Tudo que eu puser para dentro, né? Se ele vai processar ou não, é outra história. É outra história. Não é? Exato. Então, o estômago, ele é o órgão da aceitação. Mas também é o órgão da preocupação. Eu já falamos sobre isso aqui, né? O que é preocupar? É preocupar a mente com coisas que às vezes nem aconteceram. Nem acontece, e né? nem vai chegar a acontecer. Então, aquela pessoa que tem lá uma gastrite, uma úlcera, um refluxo, é porque está o quê? Colocando para dentro informações desnecessárias e não está digerindo. E está associado também a você não estar vivendo aqui agora, né? Porque se você está preocupada com algo, é sinal que você está pensando em algo lá na frente. Você lembra um vídeo, não lembro qual vídeo que nós gravamos, falando de como a mídia joga informações e como as pessoas absorvem, não é? E isso causa... Nossa, falou que o dólar vai subir, o dólar vai descer. Crise, guerra. O mundo vai acabar, tem uma guerra política, lá. O que isso religião, faz? Gente. Preocupa nossa mente com as coisas que poderão acontecer ou não. Mas isso é uma forma de controle, gente. É verdade. É uma forma de controle porque quando você está preocupada com algo, você não consegue nem pensar. Você não consegue raciocinar. Pois é. Poxa, mas agora está acontecendo alguma coisa? Então, enquanto você está lá na frente ou lá atrás, as coisas estão acontecendo na sua frente
você não está percebendo, você está tendo uma descarga de adrenalina, de cortisol, de epinefrina, seu estômago vai dar problema. Vai dar problema. E muita gente que nos procuram, né, com problemas na coluna, com dor na coluna, na verdade é o estômago que está doendo e reflete lá atrás. E outra coisa, né, Cris? Pensando assim na preocupação, você concorda que quem está preocupado é uma pessoa que às vezes fala que acredita, que tem fé, mas é tão contraditório, porque se eu tô preocupado, apreensivo, então qual é a minha fé naquilo que vai dar certo? Nenhuma. Não é? E também, Rô, é assim, pré-ocupar. Ocupar antes. Então ela está no futuro. Tá no futuro, não Não tá está no aqui agora. Porque exato. qual é o problema agora? Pois Né? é, Nenhum. nenhum. Se a gente ficar no agora, a gente vai ver que nós não temos problema. E isso é uma coisa interessante, porque se você vive aqui agora, e se você sabe, tem a ciência de que você está criando a sua vida, então você tem o poder de escolher aquilo que você vai estar pensando. Então tá, se eu estou pensando aqui agora, estou vivendo agora, eu sei que não tem nada que me preocupar. E se eu escolher pensar numa coisa que eu desejo, no bem-estar, numa alegria, numa coisa que eu desejo concretizar na minha vida, o nosso futuro vai ser praticamente muito bom, né? Porque você está criando uma realidade diferente. Sim. Não com medo. Não com medo, claro, né? Afetando o seu fígado, o seu rim. Mas aí, o vídeo de hoje, né, eu quis me enunciar para vocês, porque quando a gente fala das interferências que estão no nosso campo e que estão nos impedindo de estar mais saudável ou mais felizes, né? Como que essas interferências atingem nossos órgãos e vísceras e aí as doenças são implantadas, né? E aí, como que a gente pode mudar isso, né? Bom, primeiro que se você tem uma mágoa, uma tristeza, primeiro que você tem que fazer perdoar. Não levar para o pessoal. Porque Claro. essa é a chave de ouro de tudo. Se você tem uma preocupação, qual é o antídoto disso? Confiar. Viver aqui agora. E saber Tomar que tudo tem posse. jeito, né? Sim, Tudo tem tomar solução. posse daquilo que você... Se você sabe que você está criando algo, então cria do jeito que você deseja, confia. Sabe que a vida, ela sempre está ao nosso favor. Porque não existe nada que seja dessemelhante ao Criador. Jamais, né? Se você está triste... Triste, a gente tem que agradecer. Se você tem tristeza, é sinal que você está, no meu entendimento, é sinal que você está na falta de algo, porque não aconteceu algo que você desejava. Então, quando você começa a observar tudo que você já tem ou já conquistou e agradecer aquilo que você já possui, a tristeza, ela vai embora. Porque você está vivo, gente. Você tem uma família, você tem uma casa, você tem o que comer, você vive num país que é abençoado. Sim. Entende? Então, a gratidão, ela afasta essa frequência de tristeza, de falta. E entender, né, Roberta, que o excesso de tristeza leva à depressão. Então, não deixar avançar tanto, a chegar nesse nível, né? Sim, pede ajuda. Também, falando, né, da mágoa, se você não consegue se livrar dela, né, não consegue se livrar da raiva, ou às vezes a pessoa nem ou entende controlar isso, né? a Não raiva, sabe. não consegue se livrar da mágoa ou controlar, né? Seja raiva, mágoa, tristeza, preocupação, falta de alegria, né? Procure ajuda. Sempre. Tire essas interferências. Não alimente. Né? Não alimente. Todos nós viemos para esse planeta para vivenciar, né? Mas a gente não precisa a vida inteira vivenciar a tristeza, a mágoa, a frustração, a raiva. Uma coisa importante, né? Às vezes a pessoa está tão preocupada, mas aí ela vai na internet e vai procurar sobre política, por exemplo, para saber se vai ter uma guerra ou não. Se você já está preocupado,
você vai procurar mais situações para se preocupar mais? Ou Não tem o cabimento. que eu acho engraçado, né, que vão procurar o que aquele determinado político fez para ferrar ainda mais as pessoas, né? Então, mas isso aí é uma forma de controle, né, Cris? Então, mas vai Tirar sua resolver atenção. alguma coisa Não. você ficar com O raiva? que a gente tem que fazer? Assistir um filme de comédia, vai andar descalço lá no chão, vai olhar, tomar sol, Exercícios físicos. exercícios físicos, sabe? Boa alimentação. Vai bater um papo com quem você gosta, que é um Ouve. bom papo com uma amiga. Isso, não mas é? com pessoas que vão falar coisas que agreguem, não contar casos, que você viu fulano, aconteceu isso. Não. Ô, Rô, quantas Não. vezes a gente também tem nossas preocupações, tem nossos problemas, né? E a gente senta aqui para bater um papo, sai mais leve, Nossa, a gente feliz. esquece, né? Não é bom? Muito. Né? Quantas vezes vocês que estão aí atrás agora assistindo, que por uma, assim, dor de cabeça, tava com uma dor de cabeça. Aí você começa a fazer algo e esquece daquela dor de cabeça. A dor passa. A dor passa. Porque você tirou o foco. Então, a gente tem que entender que se você quer algo diferente daquilo que você está vivendo hoje, seja uma tristeza, uma mágoa, uma preocupação, então você tem que fazer o contrário. Não esperar algo acontecer para você se sentir alegre. Não. Se você não está acontecendo algo que te dê alegria, então vai lá, pega um filme. Acha uma amiga que é alto astral. Aí chama alguém para jogar um Pega buraco, um né? um bichinho, vai olhar a natureza, vai olhar uma flor bonita. Sai da vibe, né? Isso. Sai da vibe. Porque a gente vai pra academia. Arruma a postura, porque a postura também diz muito, né? Com certeza. Pessoa que tá assim, triste, cabisbaixa, o corpo vai entender que ela não tá legal. Arruma a postura, fica mais retinha, cabeça pro alto, vai andar descalça. E o conecta mais com louco coisas disso, melhores. né? Que quando a pessoa tá nessa vibe de tristeza, de depressão, o nosso subconsciente entende, ela tá gostando disso, eu vou mandar mais. Mais coisas, é o que você tá vibrando. Então, tudo o que você tá fazendo, pensando, ruminando ali, é o que você está vivendo hoje. Se você não está gostando da sua realidade, muda seus pensamentos, muda o que você está se alimentando. E alimentação, não no caso de comida só, gente. Sim. O que você está consumindo de áudio, vídeo, e você vê que pessoas, lugares. Tanto alimento, né? Falando lá da preocupação do estômago, voltando lá. Tudo que você colocar para dentro, que for em excesso ou que não for fazer bem para o seu organismo, o seu estômago vai doer, né? E assim com as informações também, né, Rô? Sim. Porque é alimentação. Alimentação, você está consumindo, então escolhas diferentes, resultados diferentes. É uma equação simples, não tem como. Se você quer saúde, se conecte com coisas, com assuntos que trazem saúde. Não falar de doença. Aqui nós estamos dando um apanhado de que como uma emoção influencia determinado órgão. Se você está triste e está com algum problema no coração, então vamos ficar alegre. Vamos dançar, né, Cris? Vamos curtir a vida. Ou procurar ajuda, porque muitas vezes, Rô, a pessoa não consegue sair sozinha. Sim, procurar ajuda. Né? Procure ajuda, seja aqui com a gente ou com qualquer outro profissional, mas não deixe que seus órgãos e suas vísceras adoeçam. Tanta coisa na internet gratuita, como certeza. o nosso canal aqui, ó. Então, aqui todo mundo já passou por situações muito complicadas, mas a gente deu a volta por cima e a gente está aqui hoje contando um pouquinho de como a gente fez. Com certeza. Então, nós esperamos que esse vídeo tenha sido útil para você e pedimos sempre, né, que compartilhe com alguém que também possa se beneficiar, né, Rô? Porque sempre é de coração que a gente faz, com a intenção de que alguém que esteja precisando
de algo que a gente falou aqui chegue até você e faça essa mudança na sua vida. Para que você viva a prosperidade, a saúde, o bem-estar que você foi por direito programado para viver. Exatamente. Então, gente, até o nosso próximo vídeo. Muito obrigada. Tchauzinho. Tchauzinho.